Explodiu o escândalo de mais uma categoria de aposentados do INSS que foram roubados pelo PT. O esquema de fraudes contra aposentados rurais. Porque assim, quando a gente fala de PT, não tem como deixar de falar de roubo, né? Parece sinônimo. E aqui a gente tem o envolvimento de uma entidade chamada CONAFE, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. Que ela se apresenta como uma confederação para proteger as famílias rurais, só que ela era usada para desviar recursos do INSS. E agora a CPMI, com um trabalho árduo feito pela oposição, é utilizada para investigar lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação em massa. Criada em 2011 com o apoio de Carlos Lupe, tinha que ser, né? O Carlos Lupe, grande ministro do Lula, responsável por um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, do INSS. Sempre que tem algum tipo de escândalo, envolvimento com o roubo, tem que ter a marca do PT no meio. Foi criado por um ministro do Lula. A instituição que está desviando dinheiro. Vocês entenderam? Houve durante a pandemia um crescimento extremamente suspeito, né? 95 mil afiliados em apenas 4 meses e outra, sem contato físico nenhum. Obviamente houve uso de assinaturas falsas, registros indevidos e descontos não autorizados. E nesse esquema revelado, o presidente da CONAFE, o Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi apontado como o principal articulador. E aí você já começa a montar uma espécie de cadeia hierárquica, né? Porque a gente tá falando aqui do presidente da CONAFE, o ministro Carlos Lupe, presidente da República, que é o Lula. Que não é possível que ele não saiba de nada, que tudo isso acontecendo debaixo dessa pirâmide. Enfim, o presidente dessa instituição era apontado como articulador principal. Mas, por óbvio, ele não trabalhava sozinho. Tinha o Cícero Marcelino, que era um assessor que recebeu 140 milhões de reais em contratos. Olha que coisa, bagatela, né? Bem barato, 140 milhões de reais pro acesso. Você imagina quanto recebia, então, o presidente ou pessoas que estavam acima do presidente? Você imagina, então, quanto recebia o presidente da CONAFE ou pessoas que estavam acima do presidente da CONAFE? Sem falar que empresas ligadas à família do Cícero, não estou falando só do Cícero, mas a família de empresas ligadas à família do Cícero embolsavam pelo menos 100 milhões de reais. É muita grana, grana saindo de quem? Do pobre. E era dinheiro utilizado em carro de luxo, sêmen pra gado, 300 mil reais de brinquedo de Natal. E ainda foi constatada a existência de offshores nos Estados Unidos para lavagem de dinheiro. Os Estados Unidos, eles só não interessam para os ditos defensores da democracia quando é para fazer qualquer outra coisa, mas para lavar dinheiro, aí os Estados Unidos presta para eles, né? E olha só, nas evidências apontadas pela Controladoria Geral da União, olha, meu, que coisa ridícula. Era um erro, assim, grotesco, gritante. Tinha desconto feito em nome de beneficiário já falecido. O cara tava morto e o desconto continuava caindo. Gente que tava enriquecendo às custas de pessoas mortas. Tinha cadastro falso atribuído até gente menor de idade. Os de menor que o PT e a galera de esquerda tanto defende, fala, não, ele não tem condições de responder como se fosse um adulto, mas na hora de utilizar o moleque pra conseguir dinheiro, pra enfiar a grana no próprio bolso, aí tudo bem, aí tá tranquilo. E o cara de pau do Carlos Roberto Lopes, ele depôs na CPMI, só que todo o depoimento dele foi extremamente contraditório. Parecia Dilma falando. Aí o que foi que ele fez? Ele negou a irregularidade e começou a empurrar o problema pras prefeituras. Peraí, o problema não é meu, não. Isso aqui, na verdade, é culpa da prefeitura. Parece o Lula. O Lula era todos os problemas que apontavam pra ele, nunca era com ele, era sempre do amigo dele, né? Ah, porque fulano de tal é de amigo meu, o sítio de Atibaia é de amigo meu, o triplex no Guarujá é de amigo meu. Tá aqui o problema do INSS, que na verdade não era de quem gerenciava a questão do INSS, quem gerenciava a questão do desconto dos aposentados. Na verdade, quem era o responsável eram as prefeituras, ora. Que é muito fácil você terceirizar a culpa, não é? Eles aprenderam com o chefe deles. Mas o problema é que documentos da CPMI mostraram um padrão de fraude em séries. Olha que coisa. Padrão de fraudes em séries. O PT, ele sempre deixa rastros. Por onde o Partido dos Trabalhadores passa, ele vai deixar um padrão. Quando você tem roubo, assalto, fraude, pode ter a mais absoluta certeza que um petista passou por ali. E as contradições desse tal Carlos Roberto Lopes levaram ele à acusação de falso testemunho, porque assim, mentir na CPMI dá ruim, viu? Mentir numa CPI, o negócio é complicado. Estima-se então que mais de 800 milhões de reais
reais tenha passado pela Conafé, essa mesma associação que eu falei para vocês, que era para cuidar das famílias de situação rural, mas não cuida. Na verdade, cuida do dinheiro delas de outra maneira. E a prisão em flagrante foi solicitada pelo deputado federal Marcel Van Hatten, grande Marcel Van Hatten. Mostrou que, evidentemente, o ser humano estava mentindo na CPMI, que esse Carlos Roberto Lopes não tinha outra coisa que não seja mentir para tentar cobertar não só os erros dele, mas aparentemente os erros de alguém. Foi pedida a prisão desse nojento. Porque houve pelo menos 4 contradições decisivas para esse pedido de prisão. Negou transferências a Cícero Marcelino, mas os documentos comprovam mais de 100 milhões de reais em transferência. Negou vínculos com Cícero, apesar de sociedade na TB Holding Financeira. Olha só, os dois tinham uma sociedade, que coisa, né, gente? Negou ter autorizado transferência em TED de 400 mil reais, só que os extratos mostraram exatamente o contrário. E, por fim, ele alegou a impossibilidade de guardar fichas de filiação por causa da pandemia, mas o ACT de 2017 exigia a guarda. Ou seja, o bicho mentiu que só desgraça, igualzinho o chefe dele, e o chefe principal, tô dizendo, Lula. E ele tentou se justificar, tentou apelar pro sentimental, falou que a Conafé enviou 12 carretas de ajuda humanitária pro Rio Grande do Sul. Olha só, essa instituição que tanto roubou os pobres, que tanto tirou dinheiro dos aposentados, ela não pode ser tratada como se ela fosse bandida, porque ela ajudou o povo do Rio Grande do Sul. Ô Lopes, você tá achando que a gente é trouxa, meu parceiro? Mas o Van Hatten não deixou barato e rebateu. Solidariedade com dinheiro roubado de aposentados é absurdo. Eu diria mais, é canalice. É a mais pura falta de caráter. É a personificação do Partido dos Trabalhadores. Quase política pública deles colocada em prática. Mas calma aí que teve envolvimento político. O senador Everton Rocha foi citado por conexões indiretas. Senador Everton Rocha, do PDT, que faz parte do PDT de que estado? Do Maranhão. Estado do Flávio Dino. Eita, que a coisa tá ficando interessante, né, meu parceiro? E ele é um aliado do governo Lula no Senado da República. Ele faz parte da base do governo Lula. Ele foi relator da indicação de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa. E olha só que interessante, o senhor Gustavo Marques Gaspar, guarda esse nome, ele é apontado como operador desse esquema que eu mostrei pra vocês. E vocês querem saber qual é a melhor parte? Ele é ex-assessor desse senador que faz parte da base do governo Lula. Ele é ex-assessor do Everton Rocha. Olha que proximidade, olha que coisa. Coincidência? Eu acho que não. Esse mesmo senador, ele tem relações suspeitas com um lobista conhecido como Careca do INSS. Ele tem indicações para cargos estratégicos, ligados a convênio milionários, como o André Fidelis. E por óbvio, a CPI estuda a convocação do senador para esclarecimento. E aqui, no caso, documentos mostram que até o Lula foi vítima de fraude. Pois é, ladrão que rouba ladrão, você já sabe, né? Mas aqui tomara que não tenha 100 anos de perdão, não. Tenha 100 anos de cadeia. Houve a tentativa de transferência de aposentadoria usando dados falsos do Lula. O esquema do INSS mostra uma fraude organizada, conveniência política e roubo direto dos mais pobres. Essa CPMI, que é encabeçada pela oposição, ela cumpre um papel crucial ao expor os vínculos criminosos e blindagens institucionais. Quem dizia proteger os pobres criou mecanismos para roubá-los.